Essa mecânica de transição é perfeita para punir o time inimigo por ter vencido a cópia. Você cria uma zona de perigo no local da morte que prepara o terreno para a entrada triunfal do Nagato. Isso garante que ele não seja eliminado assim que aparecer, já que ele chega limpando a área com gravidade pura. Aqui está a ficha técnica final e atualizada do Pain Uash, consolidando essa transição épica. Ficha técnica: Pain, o caminho da dor. Função: Mago/controlador de elite recurso, mana cópia, divir energia, Nagato. Passiva: transmissão de 6 caminhos, o despertar. A cópia, caminho Deva. O jogo começa com o Nagato estático na base. O jogador controla o caminho Deva no campo, que utiliza mana. Mecânica de morte, estilo Orochimaru/Nana. Ao zerar o HP da cópia, ela entra em colapso, mas não morre imediatamente. Zona de sacrifício. O local onde a cópia caiu emite uma aura de gravidade instável. Inimigos próximos sofrem dano mágico contínuo e 40% de lentidão enquanto permanecerem na área. Duração de 2S. O ressurgimento de Nagato. Após 1,5S, o Nagato original se materializa no local da queda. Impacto gravitacional. No momento em que surge, ele libera uma onda de repulsão automática que empurra todos os inimigos próximos e causa atordoamento, stun, de 0,5 segundo. Poder do original. Nagato converte toda sua mana máxima e regeneração de mana em 1% a 20% de dano mágico extra e passa a usar energia. Habilidade 1. Bancho Tenente In, atração universal. Cópia. Puxa inimigos em linha reta. Dano, 200, mais 120% text poder mágico. Nagato. O alcance é 30% maior e a velocidade da atração é instantânea. Impulso de chakra. Nagato ganha 15% de velocidade de movimento adicional, que decai ao longo de 2 segundos. De velocidade de movimento, que decai em 2S. Regra de defesa e penetração, exclusiva do original. Fragilidade divina. O Nagato original não recebe nenhuma defesa adicional de itens ou emblemas, apenas os valores base. Conversão de defesa híbrida. Toda defesa, física ou mágica, vinda de itens/emblemas na cópia, é convertida para o original em 1,5 de penetração mágica, dividida entre penetração fixa e penetração percentual. Bônus cumulativo. Esta penetração é um adicional próprio da passiva, e não interfere nem substitui as penetrações de itens como Glaive Divina ou emblemas, elas se somam para ignorar completamente a resistência do alvo. Você criou um sistema de 3 camadas, a cópia fase 1, o Nagato de vida verde fase 2 e o Nagato de vida vermelha/frenesi fase 3. O conceito de travar as habilidades em 90% de uso da barra vermelha cria uma tensão incrível, onde o jogador precisa decidir se gasta tudo para matar o oponente ou se guarda os últimos 10% como um porto seguro para ser teleportado para a base. Aqui está a ficha técnica final e ultra detalhada do Parra Nagato. Ficha técnica: Nagato, o deus da calamidade. Recurso: mana, cópia, energia original, barra de sangue, excedente. Passiva: o despertar do verdadeiro Pain. Quando a cópia Deva morre, o Nagato original assume o campo com a barra de vida verde, HP base, mais até 3.000 de HP de itens. O mecanismo de sangue, excedente de 3.000 HP. Se o Nagato atingir mais 3.000 de HP via itens/emblemas, ele ganha a barra de sangue vermelha, abaixo da barra de energia. 1. Conversão de dano. Todo HP acima do limite de 3.000 é convertido em 1,5 de poder mágico. 2. Conversão de sustento. Toda regeneração de HP, itens/natural, vira 0,5 de vampirismo mágico. 3. A segunda chance. Quando a barra verde zera, Nagato não morre. A barra vermelha, que equivale a um tanque de reserva de aprox. 1.000 de HP, torna-se sua vida ativa. Estado de frenesi, barra vermelha ativa. Enquanto estiver usando a barra vermelha, Nagato entra em um estado de poder instável. Vampirismo absoluto. Possui 10% de vampirismo fixo, mas ganha 50% de bônus sobre qualquer outra fonte de vampirismo híbrido. Sobrecarga de dano. Todas as habilidades, H1, H2, H3, ULT e ataques básicos, ganham mais 10% de dano mágico extra. Custo 0. As habilidades não gastam energia enquanto a barra vermelha estiver acima de 10%. Os tempos de recarga, CDS, são zerados instantaneamente ao ativar a barra. O limite do porto seguro, a regra dos 90%. Bloqueio de poder. Quando o consumo da barra vermelha atinge 90%, restam apenas 10%. Todas as habilidades são bloqueadas. Recuperação de emergência. Para desbloquear as habilidades nesse estado final, ele deve usar energia. Cada habilidade usada recupera apenas 5 de energia, max 150. Extração de emergência. Os últimos 10% da barra funcionam como um escudo de fuga. Se Nagato receber qualquer dano enquanto estiver nesse porto seguro, ele é imediatamente teleportado para a base, eliminando o risco de morte, mas tirando-o da luta. Ela cria aquele momento de suspense onde os inimigos sabem que o Nagato está vindo e precisam decidir se fogem ou se tentam se posicionar. Aqui está a atualização da mecânica de ressurgimento do Nagato.
Mecânica de transição. O ritual de invocação de Nagato. 1. A queda da cópia. Quando o HP da cópia zera, ela se ajoelha. Nesse momento, inicia-se uma canalização global de 1,5 a 2 segundos. Durante esse tempo, o local da queda fica envolto em uma redoma de fumaça e relâmpagos de chakra. Inimigos na área sofrem a lentidão e o dano contínuo que definimos antes. 2. O impacto da chegada. Assim que a canalização termina, o Nagato original surge em uma explosão gravitacional. Repulsão automática. Todos os... Habilidade 1. Gravidade polar, atração e repulsão. Esta habilidade ocupa um único slot, mas alterna entre duas formas conforme o uso, com um joystick duplo, estilo Lunox. Modo 1. Bancho Tenentin. Atração. Ação. Lança uma esfera de gravidade em um local escolhido, alcance similar ao Cecilion. Efeito. Puxa todos os inimigos na área para o centro da esfera. Dano. 50 text base, mais 100% text do Atkia. Físico total, mais 200% text do poder mágico total. Modo 2. Shinra Tensei. Repulsão. Ação. Libera uma onda de choque frontal, alcance formatos similares ao Valir. Efeito. Empurra os inimigos para longe. Se eles colidirem com uma parede, ficam lentos por um S. Dano. 50 text base, mais 100% text do Atkia. Físico total, mais 200% text do poder mágico total. Regras técnicas da H1. 1. Tempo de recarga, CD. 10 segundos, fixo para ambas as formas. Se usar uma, a outra entra em CD também. É afetado normalmente por itens de redução de cooldown. 2. Penalidade de combo. Se você conseguir atingir o mesmo alvo com as duas formas em um curto intervalo, usando o reset de CD da passiva, por exemplo, o dano da segunda habilidade é reduzido em 10%. 3. Custo de recurso. Cópia. Gasta mana, custo alto, já que a mana base é limitada a 300 no nível máximo, forçando o uso de itens. Original. Gasta energia, custo reduzido em relação à mana. 4. Escalonamento híbrido. Mesmo sendo um mago, ele aproveita 100% do ataque físico total, o que torna itens que dão os dois atributos, como foice de corrosão ou itens de selva/transição, situacionalmente úteis para o dano base. Gato, transformando-o em um buraco negro vivo. A mecânica de atrair quem está no centro e punir quem tenta fugir pelas bordas é uma das formas mais agressivas de controle de grupo que já desenhamos. Aqui está a estruturação técnica da H2, expansão gravitacional. Habilidade 2, expansão do domínio gravitacional. Pen/Nagato libera um pulso de gravidade que cria uma esfera ao seu redor que se expande continuamente. Mecânica de expansão. Duração, 3 segundos. Velocidade. A esfera começa a se expandir e dobra de velocidade a cada intervalo entre 0,5s e 3s, cobrindo uma área massiva ao final do tempo. Efeitos nas bordas para quem tenta fugir. Lentidão. Inimigos que tocam a borda da esfera sofrem lentidão progressiva de 0,5% a 2%, acumulativa enquanto estiverem em contato. Dano real por vida máxima. Estar encostado nas bordas causa 0,5% a 3% da vida máxima do alvo como dano real. É a punição perfeita para tanques. Efeitos no centro, para quem está perto do Nagato. Atração e supressão. Quem estiver no interior da esfera é puxado violentamente para perto do Nagato, e sofre supressão por 0,5s a 1s. Dano de colisão. Causa 100 de dano mágico base mais 50% do poder mágico total. Efeito de proteção, o núcleo divino. Escudo de chakra. Se os inimigos conseguirem entrar na esfera e se aproximarem do Nagato, ele ganha automaticamente um escudo protetor. Valor do escudo, 50 mais 1% da vida máxima total, anula tanto dano mágico quanto físico. Persistência. O escudo dura enquanto o Nagato estiver dentro da sua própria esfera ativa. Sinergia com o kit de 6 habilidades. Torna o trunfo tático do Nagato. O jogador precisa saber o momento exato de usá-la, pois errar essa habilidade significa ficar vulnerável por até 18 segundos. Aqui está a atualização técnica da H2 com esses novos parâmetros. Habilidade 2, expansão do domínio gravitacional. Tempo de recarga, 15 a 18 segundos, escala com o nível da habilidade. Redução de CD, pode ser reduzido normalmente por itens, como o talismã encantado/livro de mana, emblemas e a passiva de conversão. Custo de recurso, Urcópia, 120 a 180 de mana. Custo altíssimo, considerando a base de 300. Original, 80 de energia. Essa habilidade 3 cria uma barreira humana, ou melhor, de receptores de chakra, que torna o Nagato quase impenetrável. É a representação perfeita dos 6 caminhos da dor protegendo o corpo principal. Como o tempo de recarga é de apenas 5 segundos e não pode ser reduzido, o jogador precisa gerenciar o momento de renovar suas defesas. Aqui está a ficha técnica da H3, Defesa dos 6 caminhos. Habilidade 3, Muralha dos 6 caminhos, Caminhos da Dor. Tipo, defesa absoluta/proteção estática. Tempo de recarga, 5 segundos, fixo, não pode ser reduzido por itens, emblemas ou passivas. Custo de recurso, Uricópia, 50 de mana. Original, 30 de energia. Mecânica, Nagato invoca instantaneamente 6 cópias estáticas que se posicionam em formação circular ao seu redor. Atributos das cópias. Vida.
Cada cópia possui 50% da vida total atual do Nagato no momento da invocação. Bloqueio de dano. Cada cópia bloqueia 50 mais 30% de todo o poder mágico do Nagato de cada ataque recebido antes de repassar o dano para a própria vida da cópia. Efeito de transferência. Escudo corporal. Enquanto houver pelo menos uma cópia viva, o Nagato não sofre o impacto ou dano de habilidades ou ataques básicos. 100% do dano e dos efeitos são transferidos para as cópias. Vulnerabilidade. O Nagato só pode ser atingido diretamente, 100% do dano, após todas as 6 cópias terem sido eliminadas. Estatismo. As cópias são imóveis. Se o Nagato se mover para longe da formação original, ele perde a proteção até invocar a habilidade novamente após os 5 segundos. Análise estratégica com H3. 1. O tanque estático. Essa habilidade transforma o Nagato em uma torre viva. Combinada com a H2, expansão gravitacional, você pode suprimir os inimigos no centro, enquanto suas 6 cópias absorvem todo o contra-ataque deles. 2. O counter de burst. Como as cópias têm 50% da sua vida cada, um herói de dano explosivo, como um Gusion ou Eudora, teria que causar uma quantidade absurda de dano apenas para limpar as cópias antes de encostar em você. 3. Gerenciamento de 5 segundos. Como o CD é fixo, se o inimigo limpar suas cópias em 2 segundos, você ficará 3 segundos vulnerável. É o tempo que o oponente terá para tentar te eliminar antes que você invoque a muralha novamente. Essa habilidade 4 é o que transforma o Nagato de uma torre estática em um verdadeiro comandante de exército. Você criou uma mecânica de modo de assalto que dá mobilidade e agressividade para a defesa da H3. Agora, as cópias não são apenas escudos, elas são extensões fatais do próprio Nagato. Aqui está a ficha técnica da H4. Ativação dos 6 caminhos. Assalto de chakra. Habilidade 4. Caminho da guerra. Ativação de assalto. Tipo, morfo/buff de unidade/perseguição. Custo de recurso. Urcópia. 150 de mana. Metade da sua mana base no nível máximo. Original. 90 de energia. Alto custo. Tempo de recarga, 20 segundos, pode ser reduzido por itens/emblemas. Mecânica de despertar. Esta habilidade só pode ser ativada enquanto a H3 muralha estiver ativa. Ao usar a H4, as 6 cópias estáticas ganham vida e entram em modo de combate. Comportamento das cópias. Mobilidade. As cópias deixam de ser estáticas e seguem o Nagato aonde ele for. Elas podem se dispersar para cercar inimigos ou retornar para perto dele. Sincronia de habilidades. Sempre que o Nagato lança a H1 ou H2, as cópias saltam ou se deslocam instantaneamente para a área onde a habilidade foi conjurada para reforçar o ataque. Ataque e dano. As cópias realizam ataques básicos automaticamente contra alvos próximos. Cada ataque causa 50% do poder mágico total do Nagato como dano mágico. Vampirismo de suporte. 5% de todo o dano causado pelos ataques básicos das cópias é convertido em cura direta para o Nagato. Regras de distância e alcance. Raio de ação. As cópias podem se afastar no máximo 3 jardas do Nagato para atacar um oponente. Retorno. Se o alvo fugir para fora do campo de visão ou se afastar demais do Nagato, as cópias cancelam o ataque e retornam imediatamente para o lado do mestre. Persistência da proteção. Mesmo em movimento e atacando, elas continuam funcionando como a H3. Enquanto houver cópias vivas, o dano recebido pelo Nagato é transferido para elas. Essa habilidade 5 adiciona o elemento de dissimulação e fuga que faltava ao Nagato. É a mecânica clássica de concha ou troca de corpo, onde o inimigo pensa que está focando o mestre, mas ele já se transmutou para uma das cópias e está em um local seguro ou pronto para bater em retirada. Aqui está a ficha técnica da H5. Transposição de receptores. Ocultamento divino. Habilidade 5. Transposição de receptores. Tipo, mobilidade/dissimulação/fuga. Custo de recurso. Urcópia, 50 de mana. Original, 15 de energia. Baixo custo permitindo mobilidade estratégica. Tempo de recarga, 12 segundos. Base. Passiva de redução. Se as cópias, da H3-H4, estiverem perto dele e não forem eliminadas em 2 segundos, o tempo de recarga desta habilidade reduz progressivamente de 0,5% a 50%, dependendo de quantas cópias sobreviverem. Mecânica de troca. Nagato seleciona uma de suas 6 cópias, estáticas ou móveis, e troca de lugar com ela instantaneamente, entrando dentro do corpo da cópia escolhida. Efeito de ilusão. O chamariz. No local exato onde o Nagato estava antes da troca, surge uma cópia falsa. Ela imita os movimentos das outras para confundir o inimigo, mas não tem HP real. Desaparece ao ser tocada ou após 4 segundos. Ocultamento. Enquanto estiver dentro de uma cópia, o Nagato fica camuflado. Ele pode se mover livremente ou ficar estático. Restrição de ataque. Nesse estado, o Nagato não pode usar outras habilidades apenas o seu ataque básico. Buffs de estado. Velocidade. Ganha 20% de velocidade de movimento enquanto estiver possuindo a cópia. Duração. O estado dura 4 segundos. Após esse tempo, ou se a cópia que ele habita for destruída, o Nagato reaparece no lugar dela. Fuga estratégica. Esse tempo é suficiente para ele se distanciar ou até iniciar o comando de retorno para a base, recall, de forma mais segura. Análise tática, o jogo mental.
A emboscada inversa. O inimigo gasta tudo na cópia falsa, achando que é o Nagato, enquanto o verdadeiro está em outra cópia ao lado, apenas usando ataques básicos bufados pela passiva de dano mágico para finalizar o oponente. 2. Sobrevivência. Como o custo de energia é muito baixo, apenas 15, o Nagato original pode usar isso constantemente para nunca ser o alvo principal em uma luta, pulando de corpo em corpo. 3. Sinergia com H3 H4. Se você usar H4 modo assalto, as cópias estarão espalhadas. Você pode usar H5 para viajar pelo campo de batalha, trocando de lugar com a cópia que estiver mais perto do objetivo ou mais longe do perigo. Resumo do que... Essa ultimate transforma o Nagato em um verdadeiro herói de final de jogo, late game. A combinação de escurecer o mapa, estilo Hellcourt, com uma esfera caçadora que cresce em poder e reduz o tempo de recarga a cada morte, cria um cenário de fim de mundo para o time adversário. Além disso, o bônus de poder mágico permanente garante que ele fique imparável com o passar do tempo. Aqui está a ficha técnica da Ultimate. Devastação planetária final, Shibaku Tensei sombrio. Ultimate, Eclipse da calamidade, Shibaku Tensei. Efeito de campo. Ao ser ativada, o mapa inteiro fica na escuridão por 4 segundos, visão dos inimigos é drasticamente reduzida. Tempo de recarga 90 segundos base. Custo de recurso, 200 de mana / 100 de energia. Mecânica da esfera caçadora. Nagato invoca uma esfera negra gravitacional gigante que persegue os oponentes de forma autônoma. Aceleração dinâmica. A esfera começa lenta, mas ganha 0,5% de velocidade para cada oponente próximo. Se o time inimigo estiver agrupado, a esfera pode atingir de 70% a 80% de velocidade de movimento, tornando a fuga quase impossível. Efeito de impacto. Ao atingir os alvos, causa 60% de lentidão por 2 segundos. Cálculo de dano. Híbrido e devastador. O dano é dividido em 50% dano mágico e 50% dano real. 1. Poder bruto. 0,5% a 30% do poder mágico total. 2. Pressão de vida, 0,5% a 3% da vida máxima do alvo. 3. Finalização, 0,5% a 2% de toda a vida perdida do alvo. Dano de execução. Passivas de extermínio. Redução de cooldown. Cada inimigo eliminado pela esfera reduz o tempo de recarga total da Ultimate em 10%. Se ele conseguir um Savage, 5 abates, a ULT volta quase instantaneamente. Ascensão divina, acúmulo. Cada oponente eliminado pelo Nagato com qualquer habilidade concede mais 1 de poder mágico permanente até o fim da partida. Resumo final do Nagato, o deus da calamidade. Com as 6 habilidades e a Ultimate, o kit completo ficou assim. 1. Passiva, transmissão. Cópia mana, hífen maior que original, energia / sangue. Porto seguro aos 10% de HP final com teleporte para a base. 2. H1, atração / repulsão. Controle de zona estilo Lunox / Valir, Cecilion. 3. H2, expansão. Supressão no centro, dano real nas bordas e escudo. 4. H3, muralha. 6 cópias estáticas que absorvem 100% do dano por você. CD fixo de 5S. 5. H4, modo assalto. Cópias ganham vida, seguem o Nagato e atacam, dano mágico mais cura. 6. H5, transposição. Troca de lugar com as cópias e cria um chamariz, fuga e invisibilidade. 7. Ultimate, eclipse. Escurece o mapa e lança a esfera caçadora com dano real e escalonamento infinito de poder mágico. Estratégia final. Você começa o jogo com a cópia focando em farmar e acumular o bônus de poder mágico da Ultimate. No final do jogo, com mais de 3.000 de HP, você assume a barra de sangue Ace, ativa o modo assalto H4 e usa a Ultimate. Enquanto a esfera persegue e destrói os inimigos, você se move livremente pelo campo, trocando de lugar com as cópias H5 e usando a expansão H2 para suprimir qualquer um que tente revidar.